O adolescente que teve a frase "eu sou ladrão e vacilão" tatuada na testa foi internado em uma clínica para dependentes químicos. O caso aconteceu quando ele estaria mexendo em uma bicicleta que pertencia a um deficiente físico. O jovem teria sido flagrado por um tatuador e um comparsa. Foi amarrado em uma cadeira e teve a frase marcada na testa. A mãe do jovem contou que ele já esteve internado outras vezes e que estava desaparecido desde o mês passado, o mês de maio. Pela agressão, os dois tatuadores podem ser condenados a até 8 anos de prisão. Este é o assunto que nós vamos discutir com a professora Renata Almeida da Costa, que coordena o mestrado em Direito e Sociedade na Universidade La Salle, e a psicóloga especialista em violência e segurança pública, Fernanda Bassani. Boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente vive, isso me lembra o Código de Hammurabi, né? A lei da vendetta, olho por olho, dente por dente, enfim, as pessoas, umas ficam horrorizadas na internet, outras celebram, né? As manifestações de violência, as manifestações coletivas de violência têm, em princípio, como objetivo vingar um crime, né? Por que as pessoas decidem fazer justiça com as próprias mãos? Vamos lembrar que o Código de Hammurabi que a gente está falando tem, sei lá, 3.000 anos de idade ou mais. Por que em 2017 as pessoas ainda querem a vingança? Professora Renata, pode ser? Fique à vontade. Eu quero ouvir também o lado da psicologia, porque as pessoas do direito são questionadas muito sobre isso, né? Enquanto que nós temos respostas para dizer o que o Estado faz em casos tais. Agora, a análise do comportamento de cada indivíduo é algo muito mais associado à psique e às motivações individuais do comportamento do que uma pressão apenas social. Mas não há uma descrença nessa pressão social que a gente enxerga hoje em dia, uma descrença, né, nas instituições. A gente vai até discutir isso na segunda-feira, essa crise nas instituições brasileiras, tanto no Legislativo quanto no Poder Judiciário, enfim. Claro. Isso também não acaba sendo um escape para a população e as suas mazelas? Bom, o direito penal ele é criado como uma forma de substituição das chamadas vinganças, né? A vingança privada, essa que você agora há pouco referia. Entretanto, aquele tempo do Código de Hammurabi, ou a Lei de Talião, mencionasse que se dava olho por olho, ou seja, havia uma medida, uma certa medida de reciprocidade, pelo menos na regra, o que não aconteceu nesse caso. Nós estamos diante de uma suposta tentativa de um furto, que é um crime praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, sendo que a reação praticada por indivíduos que sequer eram as vítimas do fato foi uma reação desproporcional ao ato em si. Então, é para evitar desmedidas assim que o direito existe, que as instituições do Estado existem, para dar uma resposta à sociedade dentro de uma certa proporcionalidade. Olha, por mais que o Código de Hammurabi possa parecer violento hoje, na perspectiva, né, moderna ou pós-moderna, a gente vê que já há um desequilíbrio. Aí, pelo menos ele tentava algum aspecto de justiça ou equiparar alguma situação. Não é o caso, como bem disse a professora Renata. Agora vamos passar para a professora Fernanda. A gente está vendo um exagero, há um escape de outras frustrações também, a violência diária no trânsito, a violência que a gente sofre numa fila do SUS. Isso motiva as pessoas a perderem a noção da proporcionalidade até mesmo de um ato. Claro. Bom, uma coisa que a gente tem que ter claro é que o que funda a civilização moderna é justamente aquele momento onde tu concede ao Estado gerir a justiça. Sim. Então, a modernidade ela é fundada naquele momento, pós-Revolução Francesa, onde se estabelece o indivíduo, ele abre mão de parte da sua liberdade, cede um pouco da sua liberdade ao Estado, né? Ou seja, ele não vai fazer tudo o que ele quer, em troca o Estado vai lhe dar segurança pública, né? Isso funda a civilização. Sociedades civilizadas são aquelas onde a justiça ela é mediada, estabelecida e executada por órgãos estatais. Sociedades bárbaras foram aquelas onde se resolvia a coisa no soco. Sim. Né? E nós temos uma evolução em termos de organização de sociedade. Só que a gente não pode esquecer que o indivíduo, o ser humano, a psicologia, sobretudo a psicologia com a qual eu me identifico mais, que é a psicologia social, o ser humano ele é um ser essencialmente social. A sua psicologia ela é formada na relação com as instituições, na relação com a família, no seu meio, né? E sobretudo, no seu tempo. Né? A gente vive meio que uma pós-modernidade. Né? O que caracteriza essa pós-modernidade? As instituições, como tu bem disse, estão se dissolvendo.
Por quê? Porque isso faz parte do tempo, é um tempo onde a crítica ela foi fundamental para a ciência, né? Para a gente avançar em termos científicos, teve que se estabelecer a crítica na época das luzes, né? Só que aí o que acontece? Aí teve essa época das luzes, aí depois, agora, década de 70, toda aquela revolução, né? Essa questão de questionar alguns valores, questionar algumas instituições. E aí chegamos agora nessa pós-modernidade, ou nessa modernidade líquida, como diz o Bauman, né? Isso. Onde nada mais é tão sólido que daqui a 2 horas já não possa se liquefazer, né? A gente não tem certezas. E aí o Estado ele tem falhado na sua produção de segurança. Sim. Ele falha na produção de segurança pública, né? Porque ele não está dando, vamos falar agora de Brasil, né? Ele não está dando conta das questões de segurança pública. O cidadão ele tem se sentido permanentemente frustrado e ele tem se sentido desprotegido e desamparado. Só que aí tem uma questão que é o momento em que o Estado se junta com a psicologia, com o nosso tempo, que é o seguinte: o cidadão ele está desamparado por falhas da segurança pública, por falhas do Estado, mas ele também está desamparado porque o sentimento do nosso tempo pós-moderno é o desamparo. Sim. Porque a liberdade veio acompanhada de desamparo. Nós lutamos tanto por liberdade, né? Só que liberdade... E associado a isso, a toda a questão da velocidade, né? Exatamente. Desse tempo presente, que gera maior insegurança e incerteza. Tu não tem tempo de te pensar no mundo, tu vai executando. Eu ia incluir junto, não sei se vocês concordam, mas essa insegurança é lucrativa. A gente tem um mercado por trás dessa insegurança, né? Câmeras de monitoramento, segurança privada, né? Se sentir inseguro, ou pelo menos alguém que te faça se sentir inseguro, parece... É o apelo para o comércio, exatamente, né? Da construção cada vez mais... para a transformação da própria cidade Sim. em um ambiente compartimentado, em um ambiente fechado, por conta da presença desses grandes empreendimentos residenciais e comerciais que são fechados, que são também excludentes do outro, né? Então, o outro surge nesse contexto social como um perigoso, como um inimigo a todo instante. Nesses casos de linchamento, se a gente associar, eu comungo gênero, número e grau aqui nos comentários da Fernanda, nessa análise social contemporânea, mas dizer mais ainda, que existe não apenas uma descrença nas instituições, mas uma urgência de resposta que as instituições do Estado, como produto dessa modernidade, não estão aliadas ao mesmo tempo. Quer dizer, o processo penal leva um tempo, a investigação leva um tempo. E o sujeito ali, que é o que realiza a tortura e o linchamento, ele quer aquela resposta instantânea. E aí, né? Ele vai encontrar nas redes sociais. Satisfação de vingança. Ele vai encontrar... O apelo, exato. o apoio, o incentivo. E é por isso, então, que a gente acaba mediatizando tudo? O desamparo desse indivíduo pós-moderno, ele, de alguma maneira, ele é saciado, ele é alimentado quando ele posta no Face e todo mundo vem ali e lhe dá um colo, ele louva, né? Então, não interessa se o que ele fez é correto, é ético, é adequado. O que interessa é que é mediaticamente atraente. Sim. Não vamos ser inocentes e achar que um linchamento não pode estar acontecendo agora em uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, quando alguém foi pego furtando num supermercado, né, o próprio segurança do estabelecimento toma, em vez de chamar a brigada militar, agride a pessoa. Agora, o que leva, o que disparou o gatilho para que todo mundo pudesse refletir sobre esse assunto foi justamente estar na rede social. Não, e tu sabes, agora tu toca num assunto importante que até bastante polêmico, essa é a minha opinião, mas eu andei conversando com alguns jornalistas e eles me fizeram concordar. Esse fato que aconteceu com esse rapaz foi horrível, horrendo, monstruoso, e eu repugno assim até o último nível. Porém, por outro lado, ele faz lembrar a frase do Martin Luther King, quando ele diz: o problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então, assim, de alguma maneira, isso que aconteceu com esse menino acordou os bons. Porque assim como tem uma horda de gente dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, eles, em menos de 24 horas, conseguiram recolher os 15 mil reais, né, para retirar a tatuagem. E eu acho que a sociedade brasileira, ela meio que se obriga a pensar agora, diante desse caso, ela se obriga a pensar para onde estamos caminhando.
Mas, ao mesmo tempo, estou pensando aqui, enquanto a gente está falando nisso, quantas pessoas vão escrever algo contra nós duas, dizendo, e se fosse com o filho de vocês, e se fosse... Tenho certeza, porque essa entrevista vai para o YouTube, a live do Facebook também fica armazenada, as pessoas podem compartilhar. Com certeza, não só vocês, mas eu também vou ser criticado. Porque nós vemos, assim, quando policiais utilizam as redes sociais, em boa medida, às vezes, os policiais militares, mostrando que fizeram a prisão de alguém, utilizando as redes como uma forma também de demonstração da atuação, enfim, dos agentes públicos, Claro. as pessoas criticam a prisão, dizendo, mas por que não fizeram mais? Por que não mataram? Por que não bateram? Só um tiro? Como eu vi uma vez, assim, uma pessoa alvejada por um disparo, sentada ao chão nos pés de uma viatura, o policial do lado e a sociedade recriminando que a polícia havia sido branda. Então, existe uma forma também de naturalização da violência. Sim. Nesse caso do menino tatuado, inclusive, se estiver correta a fonte, que é uma fonte jornalística, que teria entrevistado o dono da bicicleta, ele disse, eu achei bárbaro, eu achei demais, eu não dormi à noite pensando nisso, mas deveriam ter apenas dado uns tapas no moleque soltado. Sim. Então, quer dizer, a resposta a algo que não é necessariamente uma violência à pessoa, como uma tentativa de furto de uma bicicleta, seja lá por que motivos tenha acontecido, ensejaria a autorização para uma lesão corporal, mesmo que leve, que fosse a agressão. Já começou, viu, professoras? Já começou. Vamos lá para as primeiras participações no 995882374. Joyce Bervig, de Canoas, boa noite. Jonice Bervig, de Canoas, gostaria de questionar o seguinte. Logicamente que não foi certa a atitude de ser tatuado, mas e o roubo ao deficiente? Então quer dizer que o ladrão é um coitadinho? Tá? E põe aquele mesmo sem nome, mas só para a gente ter uma ideia, né? Estão com pena, leve para casa. As pessoas trabalham para adquirir as coisas e vem esses bandidos e roubam, amedrontando muitas vezes pessoas com armas. Se puder mandar o nome, a gente gostaria muito de receber. Todas as opiniões vão ser respeitadas aqui. Eu não concordo, mas o espaço está livre para que você possa opinar, por favor. E isso é um problema, às vezes. A gente se esconde atrás das redes sociais. Se você vai opinar ou a favor ou contra, pelo menos manifeste a sua opinião. Ana Cláudia, obrigado pela participação, Ana. A gente vai respeitar a opinião, obviamente. E vamos começar. Todo mundo fica chateado, frustrado ou com raiva quando é assaltado, quando é roubado. Eu já fui, eu acredito que vocês já foram furtados ou roubados alguma vez. Agora, como é que a gente pode lidar com esse sentimento? Primeiro, vamos no aspecto legal. Como é que a gente pode legalmente entender que até pode ter desdobramento para quem comete agressão? Claro, porque se a gente realizar aquilo que as polícias fazem, o Ministério Público faz, o Judiciário faz, que é um juízo de adequação da conduta praticada na rua ao que diz a lei, nós estamos diante de uma desigualdade muito grande. Temos de um lado, estou falando em aspectos legais, que é o que imagino que essas pessoas que estão comentando aqui queiram, inclusive, ter a informação. De um lado, se tem uma tentativa de furto, que é um delito cuja pena seria em torno de 1 ano a 4 anos de reclusão, mais uma pena de multa, reduzida pelo fato de não ter sido consumado, porque ele foi abordado durante a conduta. E, de outro lado, temos um delito muito mais severo, que é o ato de tortura, que resulta numa lesão corporal aí, que vai ser discutida se de natureza grave, né, porque precisa de uma remoção cirúrgica e assim por diante. A pena para a lesão corporal, ou seja, daqueles que realizaram essa conduta, ela é muito maior em termos de repreensão, porque se entende que a integridade física é um bem jurídico, é um valor para o Estado maior do que de uma bicicleta, que ali não se sabe nem qual é o valor patrimonial. Sim. Então, o que eu quero dizer aqui nesse momento, que não é dado, que não é autorizado pelo Estado as pessoas que não são agentes de Estado e fora do processo, assim responderem. Sim. Porque ao responderem dessa maneira, também estão violando a lei. E mais, nesse caso, estão sendo mais violentas e mais criminosas do que o próprio indivíduo, nesse caso específico, em relação à gravidade da conduta praticada. Olha, dá pra gente resumir nesse aspecto o seguinte, já que usaram o termo pega e leva para casa, bom, a legislação no Brasil é essa. Se não está satisfeito, na Indonésia é outro tipo de legislação. Então te muda do Brasil. O contrato social é esse, quando a gente vai lembrar de Thomas Hobbes, entre outras coisas, nas fases das luzes, como lembramos aqui. Bom, no aspecto psicológico, o que isso pode produzir? Que tipo de sociedade a gente está produzindo? O que produz a violência? O que faz com que uma pessoa cometa um ato violento, às vezes criminal? O que pode ser que produz a violência? N motivos.
Medo, Em raiva, geral, ódio. na base da violência, eu trabalhei 10 anos no sistema penitenciário, especialmente no Presídio Central. Em geral, na base da violência, o sentimento que existe é o medo. Sim. É medo de ser abandonado, é medo de ser atacado, é medo de ser contido, é medo de ser não amado, é medo de não ter... É medo, é Sim. medo. Tá? Então, o que move as pessoas que cometem delitos e as pessoas até que cometem tortura é a questão do medo. E qual é a base do medo? A base do medo, muitas vezes, é quando eu não consigo me reconhecer no outro. Eu não consigo ver nada meu naquele outro. Aquele outro é um estranho para mim, ele é praticamente um monstro. Quando aquele outro não tem nada meu, ou seja, não há uma relação de alteridade, eu não consigo ter uma relação de empatia, eu vejo ele como um monstro, a partir daí eu começo a criar uma relação de guerra. Sim. Então, eu entendo perfeitamente o ponto de vista dessas senhoras, porque elas estão com medo. Todos estamos. Todos estamos com medo, É fato. né? Só que a gente não pode fazer que nem os bandidos. Sim. Nós não somos bandidos. Nós não podemos reagir do medo com violência. Com certeza. Olha, vamos combinar, todo mundo está sentindo medo, mas não vai ser o meu medo que pode me autorizar a ferir uma pessoa. Enfim, a gente tem legislação e ela deve ser cumprida. Quero agradecer a presença das professoras, sejam sempre bem-vindas